O outro livro que eu li é As Aventuras de Pi, do Ian Martel. Eu sei que já passou muito tempo o livro, né? E que já tem um filme, mas pessoal, como o pessoal diz, é melhor você ler o livro e depois ver o filme. Então, não importa. Eu li o livro agora, vi o filme agora, e eu acho que o livro é muito melhor do que o filme, né? Tinha que se esperar, né? Bom, a história fala sobre um menino chamado Pi. Ele mora na Índia, na cidade de Pondicherry, eu acho, Pondicherry, que fica no sul da Índia e que foi colonizada por franceses. E ele recebeu esse nome Pi porque o pai dele, que tem um zoológico, ele cuida de um zoológico que fica no quintal da casa deles, um zoológico enorme. Ele tem um amigo que ele considera, o Pi, considera tio dele. E ele sempre teve fama de nadar pra caramba, ele conheceu várias piscinas na Europa, no mundo, principalmente na Europa. E ele escolheu esse nome pra esse menino de Pi, de Piscine. Piscine. E o pessoal no colégio sacaneava muito o Pi, chamando ele de ô, tá fazendo pipi, ô pipi, pipi de xixi. Saco. E o Pi teve a grande ideia de quando ele se apresentou no segundo semestre pra turma de alunos novos, ele começou a se denominar Pi, mas não Pi de piscina e nem Pi de xixi. E Pi do valor matemático que é equivalente a 3,14. Ó, cultura. E ele conseguiu o respeito de todo mundo, ele era muito inteligente, principalmente matemática. Por conviver num zoológico perto de casa, no quintal da casa, né? Ele simpatizou bastante com os animais e tal. Até que um dia acontece uma crise lá na Índia e o pai do Pi vê que eles não vão conseguir manter o zoológico lá na Índia e acham que a melhor maneira seria indo pro Canadá e vender os animais para algum zoológico lá e começar uma vida nova lá no Canadá. E vai lá num barco, no navio, os animais, o Pi, o pai dele, a mãe dele e o irmão mais velho dele. E do nada esse barco afunda e o Pi se agarra num daquelas balsas, né, que tem lá que salva vidas. E quando ele acorda, ele vê que com ele tem uma hiena, tem um tigre, uma zebra e um orangotango. Detalhe, o tigre se chama Richard Parkinson, o Richard Parks, e o orangotango fêmea, que é fêmea, chama Suco de Laranja. E com o passar do tempo, eu não posso contar como, fica só ele e o Richard Parkinson. E a partir daí eu não posso contar, só posso dizer que o livro se passa em torno desse tigre, desse garoto, que fala como é que eles sobrevivem ali no meio do mar, com pouca água, pouco alimento, pescando, comendo carne de tartaruga e fazendo um monte de coisa que o Pi achou que nunca na vida fosse fazer, mas é preciso fazer porque ele está no meio do mar. E ali a lei é do mais forte. Então, para você que gosta da verdade nua e crua, esse livro é muito bom. E depois eu vi o filme e achei que o filme conseguiu contar o básico, mas não chega nem perto do livro. Então, se eu aconselho vocês lerem o livro e depois assistirem o filme, não importa que ele já tenha passado muito tempo. Leiam! Eu recomendo. E por fim, para terminar, eu li mais o livro do John Green, que fazia tempo que eu não lia John Green. E eu li Cidades de Papel. Sim, Cidades de Papel. E eu posso falar para vocês que esse aqui é um livro que eu amei, adorei. Tanto Quem é Você, Alaska. Bom, a história fala do Quentin, um garoto chamado Quentin. Ele tá no ensino fundamental, ele mora em Orlando. E ele tem uma vizinha chamada Margot. Eles eram amiguinhos de infância, só que em determinado momento da história eles se separam. Ele vai pro lado dele, ela vai pro outro lado, mas eles estão no mesmo colégio. E um dia o Quentin tá no quarto dele fazendo dever de casa. Ela aparece na janela dele e pede pra ele pra emprestar o carro dele e ele dirigir pra ela pra que eles possam andar sobre todo Orlando e ela poder se vingar de um monte de gente que irritou ela. E aí eles aprontam, tal. Aí no dia seguinte, quando ele vai pro colégio, percebe que ela não foi pra escola. Só que o pessoal, no começo o pessoal de boa, porque ela tem costume de sumir de casa.
Até que 2 dias depois, sem a aula, eles descobrem que, pelos pais dela, falando pra um policial, pra um guarda lá, que ela fugiu de casa. E os pais não aguentam mais porque ela sempre faz isso, eles ficam muito preocupados. Só que os pais dela são muito babacas, porque eles ficam controlando a vida da filha e isso acaba sufocando ela. Então o pessoal meio que tem pena da Margot, apesar de tudo. E ele percebe que a Margot deixou uma penca de pistas que começa no quarto dela, da casa dela, que é pro Quentin achar ela, porque toda vez que ela foge de casa, ela sempre deixa um monte de pistas em volta do local onde ela sumiu, pro pessoal achar ela. Só que dessa vez as pistas são muito detalhadas e muito pequenininhas. Então ela, com a ajuda dos amigos dele, vão ter que reunir as pistas para saber onde é que a Margot está. E, assim, esse Quentin ele tem 2 amigos. Ele tem o Ben, que segue aquele mesmo estilo do JP de Deixa a Neve Cair, e o estilo do Coronel do Quem é Você Alaska, aquele estilo de amigo babaca. E tem outro garoto que agora eu não lembro, que ele é muito inteligente, ele, diferente do Ben, tem mais os pés no chão, e ele tem muita vergonha de levar os amigos pra casa dele e a namorada pra casa dele, porque os pais deles têm mania de colecionar esculturas, escova de dentes e pinturas e qualquer coisa relacionada a Papai Noéis negros. Tudo que tiver Papai Noel negro eles compram, abarrotam a casa, ele fica com vergonha, tadinho. E tem uma menina que é a melhor amiga da Margot, e assim como o Quentin, divide esse momento, essa sensação de querer achar ela, saber onde é que ela tá, se importam com ela, sendo que o Quentin tá fazendo isso porque ele tá achando que ele tá ficando apaixonado por ela. Tipo, no dia em que eles foram fazer brincadeiras com o pessoal, ele meio que descobriu que ele estava aos poucos se apaixonando por ela, se encantando pelos cabelos dela, pelos olhos brilhantes, pelos lábios, pelo jeito dela dançar, entende? Enfim, mas não é um livro parado, é um livro que os personagens vão, fazem e agem. Que nem Quem é Você Alaska, cheio de intrigas, cheio de emoções. Então, Cidade de Papel, eu recomendo. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem em gostei, se inscrevam no canal para novas resenhas. E é isso. Até a próxima. Fui!